Olá, pessoal, boa tarde. Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de noções de psicologia, né, aplicadas à odontologia. E nós vamos falar de um assunto muito relevante na prática de vocês, né? Vocês, enquanto técnicos, vão receber muitos pacientes com medo e ansiosos para iniciar o tratamento odontológico, né? Isso é muito comum. Eu mesma já tive muito medo de dentista. E o medo do dentista, né, é algo comum e tem sido, né, um objeto de estudo durante muito tempo. Por quê? Né? É algo muito frequente, né, e é algo que, se a gente for pensar, né, de forma histórica, esse medo ele tem um embasamento totalmente histórico também, certo? Por quê? Né? A odontologia, né, antes da modernidade, como vocês sabem, não tinha essa questão que tem hoje de anestesia, de equipamentos esterilizados. Né? Hoje, um paciente que vai no dentista, ele praticamente não sente dor. E antigamente não era assim que acontecia, né? Tanto o tratamento odontológico ele era associado à dor, né? Como também ele podia ser usado como punição, quando você cometia alguma coisa que não era bem vista aos olhos da sociedade. Muitas pessoas tinham os dentes arrancados como forma de punição, né? Então, esse contexto histórico tem um peso muito significativo nesse olhar que os dentistas são vistos até hoje. Mas, Jéssica, por quê? Né? Por que uma coisa tão ultrapassada interfere diretamente em algo que acontece hoje, tanto tempo depois, né? Acontece, gente, porque é algo que marca e vai marcando gerações, né? Vai passando de pai para filho, que teve uma experiência não agradável no dentista, que sentiu dor em tal procedimento, e isso vai gerando, né, um pavor em algumas pessoas, tá? Então, mesmo diante de todos esses avanços tecnológicos, né, que a odontologia vem passando ao longo dos anos, esses sentimentos negativos, eles ainda são muito vivenciados, né? E sentir medo e ansiedade é totalmente normal, né? Quem não sente é que deve se preocupar. O problema é quando esse medo e essa ansiedade, eles saem de uma esfera de normalidade para uma esfera de patologia, né, podendo prejudicar de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa por medo do dentista, ela evita de fazer um tratamento preventivo, o que pode chegar a prejudicá-la lá na frente, não é verdade? Então, isso aí já pode ser algo patológico, né, porque está trazendo prejuízos, certo? A sensação, gente, de fuga ou esquiva no tratamento são cenas comuns no ambiente odontológico, né? Porém, as reações emocionais podem desenvolver mudanças comportamentais e alterações, né, físicas e cognitivas nos pacientes, né? Pacientes que apresentam características muito acentuadas de medo e de ansiedade, eles podem não colaborar com o tratamento, né, prejudicar o atendimento do dentista e dos técnicos, né, promover um desgaste emocional e físico naquela relação. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Eu tenho um amigo que ele é dentista, né? E quando ele estava na graduação, o sonho dele era odontopediatria, atender crianças. Mas hoje ele tem pavor de atender crianças, pavor, ele é horrorizado. Ele diz que se for o único meio dele sobreviver, ele não quer, ele desiste. Mas olha o que foi que aconteceu, né? Ele atendia uma paciente e a mãe sempre relatava para a menina: olha, se você não se comportar, eu vou levar para o dentista. E isso vai gerando um comportamento aversivo na criança. E no dia que a menina foi para o dentista, a menina fez um escândalo. E quando ele começou a examinar a boca, a menina deu uma mordida muito forte no dedo dele, que sangrou o dedo do meu amigo. Né? Aí desde esse dia ele ficou com aversão a atender crianças, né? Aí vejam o papel da família também, né, na orientação para essa criança. Claro que o procedimento odontológico pode gerar o desconforto, né? Não é de você dizer para a criança que não vai doer em hipótese alguma, mas também de você não colocar a ida ao dentista como algo negativo, como algo decorrente, né, da punição,
que isso pode ter efeitos, né, muito negativos naquela pessoa. O estresse emocional, né, que pode acontecer no tratamento odontológico, ele pode surgir por diversos fatores psicossociais, né? Que é justamente isso que a gente está falando agora. Ou fruto da inter-relação entre fatores sociais ou externos, né? No caso dessa menina, a mãe foi um fator externo, né? Que ela ficou falando isso, ou por pensamentos e comportamentos individuais de cada um, certo? E o medo e a ansiedade, eles estão interligados. Entretanto, eles não são sinônimos e devem se considerar as particularidades de cada reação. Uma vez, né, que a diferença entre um e outro parece estar apenas na intensidade em que ocorrem, tá? A psicologia, gente, ela explica que os deflagradores internos das reações, né, que estão existentes em cada paciente, podem fazer com que haja uma influência na noção do atendimento odontológico, de modo, né, que aquele estado emocional promova uma sintomatologia dolorosa, por exemplo, ou seja, o paciente ele já vai tão nervoso, né, que qualquer procedimento que o dentista realizar, ele pode sentir uma dor muito significativa, só por conta daquele medo e daquela ansiedade em excessos, tá? E os fatores que podem ser causadores, né, do estresse emocional? A falta de conhecimento diante do procedimento, né, que vai ser realizado pode desencadear uma maior probabilidade. Vocês já fizeram limpezas dentárias, né? Já foram fazer limpeza no dentista. Dói fazer limpeza? Não dói. Mas é algo que se você, né, não pesquisar por conta do barulhinho, do motorzinho, você pode ficar muito assustado na hora que o procedimento for começar a acontecer, né? De acordo, gente, com os conceitos apresentados anteriormente, né, essas reações podem ser definidas como ameaçadores, desconhecidas e estranhas pelos pacientes, tá? O próprio ambiente odontológico, se ele não for planejado, ele pode causar essas respostas emocionais no paciente. Aquele consultório muito branco, né, sem muitos detalhes, aquele ambiente onde o dentista lhe atende, né, sem um cuidado, né, sem uma iluminação mais adequada, pode transformar aquela sala como em algo muito propenso a passar a imagem de que gera dor, tá? E assim também como profissional, aquele profissional que não conversa com você, que não lhe dá atenção, né? E isso passa diretamente por vocês, porque o atendimento começa com vocês antes de chegar no dentista. Então, o papel de vocês é muito necessário, né? De atender bem esse paciente, de receber bem. Isso faz muita diferença, tá? E os fatores, né? Principais, eu amo essa figurinha aqui que eu botei para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Quais são os principais causadores desse estresse emocional em relação ao atendimento odontológico? Experiências anteriores negativas, relatos dos familiares de tratamentos que eles fizeram e que foram muito geradores de dor ou que foram traumáticos. Tudo isso, gente, faz com que esse paciente fique horrorizado em relação à prática do dentista, tá bom? Então, é importante que vocês entendam esses sentimentos, né, que podem aparecer no consultório, até porque em algumas situações vocês, né, enquanto técnicos, vão precisar mediar alguma coisa, tá? Essa é a nossa aula de hoje, bons estudos e qualquer dúvida vocês já sabem, estou à disposição no privado.